É isso aí, pessoal. Voltando com o MRO. Hoje falando da segunda rodada, mas na verdade eu vou falar da projeção já para a terceira rodada. Então, se você quer saber como é que vai acontecer, o que precisa, né, cada time para classificar, fica comigo. Roda a vinheta que a gente começa já. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar aqui as nossas projeções. Eu estou usando o site aqui do lance.com.br, tabela do Mundial Simulador. E essa tabela é bem legal porque aí eu consigo fazer aqui as projeções e você já consegue ver o que acontece nos grupos, beleza? Então vamos pegar o grupo A que teve a segunda rodada com Palmeiras. Ah, verdade, né? Antes de eu começar, esse vídeo vai ter duas partes, porque ele vai ficar grande. Então eu vou fazer grupo A, grupo B, grupo C e grupo D neste vídeo, e o grupo E, F, G e H no outro vídeo, tá? Na segunda parte. Então começando a primeira parte, Palmeiras venceu o Al-Ain por 2-0 e o Inter Miami venceu o Porto por 2-1. Boa partida do Palmeiras. E o surpreendente, né? Inter Miami, contando com o golzinho do Messi, venceu o Porto aí, que por enquanto foi uma dita surpresa aí também na segunda rodada. Vamos falar mais de outros que aconteceram. Para a terceira rodada, que começa amanhã, segunda-feira, né? Lembrando que eu estou gravando esse vídeo domingo à noite. Então amanhã, segunda-feira à noite, nós temos o fechamento da rodada do Grupo A, que é Inter Miami e Palmeiras, jogo que vai passar na Casa TV na Globo. E ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, nós teremos Porto e Al-Ain, certo? Vai passar na Sport TV e também na Casa TV em outro link, beleza? O que vai acontecer então? Vamos tentar simular, para você entender o que precisa acontecer aqui. Quais são os cenários possíveis? O cenário possível e mais plausível para todos os interessados. Inter Miami 0, Palmeiras 0, ou seja, se eles empatarem, não importa o que aconteça em Porto e Al-Ain. Por quê? Porque tanto Palmeiras quanto o Inter Miami vão a 5 pontos. E aí, Al-Ain ou Porto... Al-Ain não, né? Eu tô vendo o jogo do Al-Ain. O Al-Ahly ou Porto só podem chegar a 4. Né? Então não importa o que aconteça entre Al-Ahly e Porto, mesmo que alguém ganhe goleie, não vai passar de fase se Inter Miami e Palmeiras empatarem. Aí você vai me perguntar o seguinte, bom, e se o Inter Miami vencer o Palmeiras? Não, o mais comum, vai. O mais comum seria o Palmeiras vencer o Inter Miami, correto? Vamos para o primeiro cenário mais comum. E aí, se o Palmeiras vencer o Inter Miami, ele vai a 7 pontos, pega a liderança do grupo, e o Inter Miami vai precisar torcer contra o Al-Ahly. Ou seja, o Inter Miami vai precisar que o Porto vença o jogo. Por quê? Porque se dois times, segundo a regra, se dois times empatarem no número de pontos, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, no confronto direto, o Inter Miami ganhou do Porto. Por isso que, se eles empatarem em pontos, o que vai acontecer? O Inter Miami vai ter a vantagem. O Inter Miami vai ter a vantagem em cima do Porto. Beleza? Então, por isso que ele tem que torcer para o Porto vencer. Se o Al-Ahly vencer, como eles empataram na primeira partida, aí muda o critério. Então, o critério de confronto direto vai ser anulado, né? Porque eles empataram o jogo. E aí vamos para o próximo critério, que é saldo de gols. Ainda assim, o Al-Ahly, né, tá com um saldo de gols negativo aqui. Eu tô colocando o placar mínimo, tá? E aí o Al-Ahly precisaria tirar esse saldo. Então vamos supor, se o Al-Ahly vence por 2-0, ele não consegue passar, teria que ser 3-0. Então uma diferença de 3 gols ao Al-Ahly, ele já passa como segundo colocado do grupo. Beleza? Ou então uma diferença de se não me engano, uma diferença de 2 gols, né? Uma diferença de 2 gols com ele fazendo mais gols. Porque daí também muda, ó. Tá vendo?
Aqui são 2 gols de diferença, né? Então vamos supor que se o Al-Ahly ganhar do Porto por 3-1, ele também passa em segundo. Porque os dois vão zerar de saldo, mas o gols pro do Al-Ahly é maior. Então o Al-Ahly vai ficar na frente do Inter Miami. Beleza? Então o Inter Miami, em resumo, se perder para o Palmeiras, pelo mínimo também, né? Sem contar saldo de gols, só a matemática básica. Ele vai ter que torcer para o Porto ganhar do Al-Ahly. Se o Al-Ahly ganhar, a gente vai ter que ver saldo. E aí, uma diferença de 2 gols com o Al-Ahly fazendo mais gols que o Inter Miami, ele já consegue passar. Ou então, né, ele vai ter que fazer um saldo maior. Beleza? É isso. Aí você vai me perguntar o seguinte, tá, e o outro cenário? É o cenário do Inter Miami ganhando. Beleza? O cenário do Inter Miami ganhando, vou colocar placar mínimo também, para não coisar muito, certo? O placar do Inter Miami ganhando vai ser o Inter Miami como líder com 7, como você está vendo aqui, ó. E o Palmeiras ficaria com 4 pontos. E aí inverte a situação. Se o Inter Miami estava torcendo para o Porto, o Palmeiras tem a mesma relação no outro jogo. Então, se o Palmeiras perder para o Inter Miami, ele tem que torcer para o Al-Ahly ganhar. Por quê? Porque justamente por conta do confronto direto. O Palmeiras tem vantagem. Então, ele perdendo para o Inter Miami, se o Al-Ahly vencer, ele continua em segundo do grupo e ele classifica, tá? Independente do saldo, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês um exemplo. Se o Al-Ahly ganhar de 4-0, tá? Ó. Aqui, inclusive, o do lance tá errado, tá? Tô fazendo aqui, ó. O do lance tá errado, porque no confronto direto o Palmeiras ganha do Al-Ahly. Beleza? Porque são eles que vão empatar em pontos. Eu já vou explicar essa questão das regras. Até para você não ver. Eu vou pegar aqui a regra, depois eu vou anexar o vídeo. Mas as regras do Mundial são bem claras. O primeiro critério é o confronto direto para caras que empatam. Então, se o Palmeiras empatar em pontos com o Al-Ahly, vão ficar os dois com 4. É o Palmeiras que passa em segundo, não é o Al-Ahly, não. Independente do Al-Ahly golear. Porque o confronto direto entre os dois, ele considera uma coisa muito absurda aqui. Ele não tá levando em consideração o confronto direto. Ele tá levando em consideração o gols pro. Gols pro é só depois de saldo de gols. O primeiro critério é confronto direto, tá? Vou até anexar aqui depois no vídeo para vocês verem. É justamente a regra aqui, ó. Beleza? Então, basicamente, o Palmeiras tem que torcer pro Al-Ahly. Se o Al-Ahly vencer, mesmo o Palmeiras perdendo pro Inter Miami, ele tem a vantagem do confronto por causa justamente do confronto direto. Certo? Bom, é isso. Esses são os cenários possíveis. Aí você vai perguntar assim, como é que o Porto classifica? O Porto classifica na mesma situação. Então vamos supor, ele tem que torcer para um deles ganhar, no caso. Se o Inter Miami ganhar, o Porto pode classificar ganhando do Al-Ahly. Tá? E aí o que vai acontecer? O que vai pegar aqui? Ó? Como eles empataram no confronto deles, vai pegar o saldo. E aí é uma diferença de 2 gols, o Porto já consegue passar o Palmeiras, isso no placar mínimo, tá? Não sabemos quanto vai ser o placar, então a gente tá baseado no mínimo, beleza? Então aí o Porto ganhando por uma diferença de 2 gols, consegue passar o Palmeiras, se o placar for mínimo aqui, né? Tem que lembrar disso também. Eles ficando com o mesmo saldo, e teoricamente o Porto passaria com gols a mais, certo? Isso pode mudar de acordo com o número de gols, por exemplo, que o Palmeiras fizer aqui também. Vamos supor que o jogo do Palmeiras com o Inter Miami seja 5-4. E aí vai ficar mais complicado, né? Olha lá. Tá vendo? O Palmeiras já volta para segundo, por quê? Porque o saldo é o mesmo, mas o Palmeiras vai ter mais gols feitos. Então vai depender do que acontecer realmente no jogo. Tá? Se fizer mais gols, ele vai entrar como gols pró. Então, uma diferença de 2 gols do Porto, ele faz com que o Porto empate em saldo com o Palmeiras. Se o Palmeiras perder o jogo por uma diferença simples. Então, para o Porto classificar direto, o Palmeiras tem que perder numa diferença simples e ele tem que fazer 3 gols de diferença para o Al-Ahly para aí sim subir o saldo dele para 2. Essa é a configuração do grupo A. Show? A Al-Ahly é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa, só que invertido. Ele vai ter que torcer para o Inter Miami perder, certo?
Eu vou colocar a configuração aqui, e ele ganhar uma diferença maior de gols, olha lá. Olha só. Aí ele tem 0, ele vai ter que ganhar por diferença de 3. 3 gols. Mesma coisa. Aí ele só é invertido para passar o saldo. E mais uma vez, lembrando, vai depender do que acontecer também. Se o Inter Miami fizer mais gols aqui, né? E ele fizer só a diferença de 2, passa o Inter Miami. Então ele tem que fazer realmente a diferença de 3 gols. É o número mágico, tanto para Porto quanto para o Al. Tranquilo? Essa é a configuração do grupo A. Grupo B, que é o grupo do Botafogo. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain na rodada. O resultado que surpreendeu muita gente. E o Atlético de Madrid se recuperou vencendo o Seattle Sounders. 3-1. Então, o que vai precisar para a terceira rodada? Quais são as configurações que podem acontecer? E aí, agora falando novamente da regra, tá? A regra lá que eu falei, do grupo A, é a regra de desempate, ela é saldo de gols, saldo de gols não, confronto direto, saldo de gols, depois gols pró, né, certo? E aí nós temos o seguinte, a regra ela muda quando nós temos um empate triplo, que é o que pode acontecer no grupo B. Então, nós temos o Seattle Sounders, que já está praticamente eliminado, né, não tem o que fazer muito aqui, e PSG. Então, se acontecer o básico aqui, que seria uma vitória do PSG, nós teríamos o PSG chegando a 6 pontos. Se o Atlético de Madrid ganhar do Botafogo, e você deve ter ouvido falar muito hoje, eu também fiquei com essa dúvida. Se o Atlético de Madrid ganhar de 2 gols, né, 2-0 do Botafogo, aqui ele está considerando o Atlético de Madrid, tá? Mas está errado. E aí eu estou falando aqui, eu estou usando a tabela do lance, mas está errado. Por quê? Porque ele está calculando número de gols pró total. Só que a regra não diz isso. A regra do campeonato diz que se tiver um empate triplo, esses 3 caras aqui é que vão disputar essas 2 vagas e o cara que ficou de fora não será considerado na disputa entre eles. Então o que isso resume? Se resume o seguinte, Paris Saint-Germain ganhou do Atlético de Madrid e perdeu o Botafogo. Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain e perdeu o Atlético. Atlético ganhar do Botafogo e perder o Paris Saint-Germain mata o confronto direto, então não tem necessidade. E aí eles vão para o quê? Para saldo de gols. Só que eles vão para o saldo de gols entre esses 3 caras, entre os jogos deles. Então pensa comigo. No primeiro jogo foi Paris Saint-Germain 4, Atlético de Madrid 0. Então o saldo do Paris Saint-Germain é 4, o saldo do Atlético de Madrid é menos 4. Certo? Aí você vai falar, mas o Botafogo jogou com o Seattle, não vai contar? Não. Não vai contar aquele gol. Vai contar o confronto entre eles. Então, no confronto entre eles, o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain de 1-0. Então, o saldo do Paris Saint-Germain agora é 3. Era 4 da primeira partida, menos um gol tomado do Botafogo. São 3. E o Botafogo tem um positivo, que é uma vitória de 1-0 sobre o Paris Saint-Germain. E aí, se o Atlético de Madrid ganha por 2-0, ele vai pegar o saldo das 3 partidas. Ou seja, o Atlético de Madrid vai contabilizar quanto que era o saldo do Atlético de Madrid por causa do primeiro jogo? Menos 4. Se ele ganha do Botafogo de 2-0, ele continua com menos 2. E é por isso que o Botafogo pode perder por até 2 gols de diferença no Atlético de Madrid. Porque eles vão continuar dentro dos mesmos pontos, mas o saldo do Atlético vai ser pior. Ele vai ser menos 2. Aí você vai falar, não, mas ele fez 2 gols no Botafogo. E o saldo do Botafogo? Se o Botafogo tinha um positivo, né, ele vai tomar 2 gols, ele fica com 1 negativo. Então, ainda assim, 1 negativo contra 2 negativos, o Botafogo ainda consegue a segunda vaga do grupo. Beleza? E é por isso que confunde. Ao contrário do que a tabela aqui do lance está fazendo, a tabela do lance está contando todos, tá vendo que dá gols Pro 5? Ele está contando o jogo do Atlético com o Seattle Sounders. Na verdade, de todos eles. Só que a regra do campeonato, eu vou pegar inclusive por causa justamente dessa confusão aqui dessa tabela do lance, ela não condiz com isso. A regra é clara, ela fala que se 2 times empatarem, você vai ter o confronto direto, e se o confronto direto por acaso eles estiverem empatado, que é a situação, por exemplo, do grupo do Palmeiras, dois caras estarem empatados em pontos, aí a gente vai contar o saldo de gols total do grupo. Mas se for um empate triplo,
Só as partidas entre esses 3 caras do empate tripla que vai contar. Então, no caso aqui, as partidas contra o Seattle Sounders não contam. Então, se o PSG fizer 10-0 em cima do Seattle Sounders e chegar a 6 pontos, não faz diferença. Isso é meio estranho, mas ela não faz diferença. Porque o que vai ser contado aqui são as partidas entre os 3. Certo? Parece confuso, né? E é. não é à toa. É confuso. Então é por isso que o cenário para o Botafogo aqui, se ele perder de até 2-0, 2 gols de diferença, ele está classificado. Show? Se o Atlético de Madrid ganhar por 3 gols de diferença, aí o Atlético de Madrid entra e o Botafogo está fora. O que pode ser muito cruel para o futebol, né? O Botafogo pode ter feito a partida da vida contra o Paris Saint-Germain, pode jogar mal contra o Atlético, acabar perdendo e cair fora. É o futebol, cara. O futebol pode ser cruel às vezes. Paris Saint-Germain, a mesma coisa. Pode ter ganhado, por exemplo, a primeira partida muito bem, mas se o Paris Saint-Germain empatar com o Seattle Sounders, ele fica fora. Atlético de Madrid e Botafogo passam. É louco isso, né? É louco. Beleza? E aí o Botafogo, obviamente, com qualquer resultado positivo para ele, empate, empate e derrota, mesmo até uma derrota ou vitória dele, ele passa. Isso é o mais óbvio possível. Mas perdendo por até 2 gols de diferença, o Botafogo está classificado. O PSG, teoricamente, só depende dele. Se ele ganhar do Seattle Sounders, ele está dentro. Não importa a configuração depois, só vai ver qual é a configuração, se ele vai entrar em primeiro ou segundo, mas ele ganhando do Seattle Sounders, ele joga o problema para Atlético de Madrid e Botafogo. E aí ele pode ser segundo, se o Botafogo conseguir um ponto ou ganhar do Atlético de Madrid, ou ser primeiro, caso o Atlético de Madrid consiga reverter nessa diferença que a gente falou e consiga ganhar do Botafogo. Show? É isso daí no grupo B. Grupo C, Bayern de Munique, né? Ganhou do Boca Juniors de 2-1. Jogo bem pegado, jogo difícil. E o Benfica pegou o Auckland City, né? Que é o time de muito carisma e coitadinho deles, né? Sempre profissional, não tem muito como fazer. Tentou fazer o seu saldo aí melhor que pôde e fez 6-0 na segunda rodada. Então, o grupo se configura para Bayern de Munique classificadíssimo, com 6 pontos, né? Porque vai ser muito difícil pegar. E agora, a configuração resta saber na terceira rodada, que foi o que eu falei lá no primeiro vídeo, que é o divisor de águas do grupo aqui é o Auckland City. Tendo em vista que no normal seria todo mundo perder para o Bayern, e o Boca já perdeu, embora tenha sido um jogo apertado, a tendência é que o Benfica também perca para o Bayern. E aí é saber negociar justamente essa derrota. Se perder por um gol de diferença, tá tudo tranquilo. E vai contar o saldo. Então aqui é a mesma situação do grupo do Palmeiras. O Bayern, teoricamente, vai ficar tranquilo em primeiro. E aí os dois vão disputar. Né? O Boca provavelmente vai ganhar do Auckland City. E aí o que vai decidir, justamente por eles terem empatado o jogo deles, então não tem mais o confronto direto, nós vamos pro próximo, que é saldo de gols total. E aí o saldo de gols total vai contar o Auckland City. Então o Boca precisa ganhar, se eu não me engano, é de 6 também. Na diferença de 1, ele precisa ganhar de 6, precisa ganhar de 6. É isso mesmo. Tá, isso aqui eu tô falando ganhar de 6 é o seguinte: se o Benfica perder, não marcando nenhum gol contra o Bayern, porque vai contar esse gol do Boca Juniors lá contra o Bayern, beleza? Se o Benfica marcar contra o Bayern, e aí, teoricamente, o Boca vai ter que fazer um gol a mais para subir de saldo. E não importa quantos gols o Benfica faça, por exemplo. Se o jogo do Bayern e Benfica for 7-6 pro Bayern, vamos supor que seja um placar maluco, bailarino lá, né? 7-6, o Boca Juniors passa em segundo ainda, porque vai ficar com o saldo de 1 a mais. Então ele tem que fazer, em resumo, ele tem que fazer 7-0 no Auckland, numa diferença de 7 gols. Uma diferença de 6 gols do Boca pode classificar o Boca, dependendo do que o Benfica fizer contra o Bayern. Essa é a configuração. E o Benfica? Bom, o Benfica tem que negociar o máximo possível contra o Bayern para ver se perde ou até empata. Se ele conseguir empate contra o Bayern, tá tudo certo. Ele passa em segundo do grupo com 5. Mesmo que o Boca goleie por 20-0 o Auckland, vai ficar de fora. E o Boca precisa, no resumo da ópera, fazer 7 gols de diferença, ou seja, não importa, pode ganhar de 14-7 do Auckland, ele passa. Porque ele tá fazendo 7 gols de diferença, vai ficar com um saldo a mais. Belezinha? Então é isso que
está programado para o grupo C. E aí, finalizando o vídeo agora, essa primeira parte. Grupo D. O Flamengo venceu o Chelsea por 3-1. Grande partida do Flamengo. E no outro jogo do grupo, Los Angeles e o Esperance pareciam que iam fazer um jogo de 0-0, até que o Esperance conseguiu o gol e venceu a partida do Los Angeles FC. Então, projeção para a terceira rodada é: o Flamengo agora é líder do grupo, né, com 6 pontos, Chelsea tem 3. Eu acho que não vai ser muito diferente do que a gente estava imaginando lá na projeção. Los Angeles e Flamengo, cara, provavelmente o Flamengo vai vencer. Vamos supor até que o Flamengo jogue com o freio de mão puxado, lembrando que o Flamengo já está classificado, tá, por causa do resultado do Esperance. Então, mas vamos lá, ganhou o jogo no basicão, e o Esperance e Chelsea jogam uma classificação. É difícil para o Esperance? É, e aí não tem muita projeção a fazer, tá? Se o Chelsea ganhar, é segundo. Se o Esperance conseguir um milagre e conseguir ganhar do Chelsea, ele é segundo. Beleza? O Chelsea, lembrando, joga pelo empate. Olha lá, ele vai para segundo aqui, mas só se ele ganhar. Se for 0-0 aqui, 0-0 no empate, o Chelsea passa porque tem o saldo melhor. Beleza? Acho que não tem muitas configurações a mais que isso, porque mesmo que o Chelsea vença, o Flamengo joga por um empate, né? Olha lá, fica com 6. Vamos supor que o Flamengo não vence o Los Angeles, jogue com o freio de mão puxado, mas mesmo assim conseguiria chegar a 7 pontos e pega a liderança do grupo. Tá tranquilão, não tem muito o que falar não. Lembrando que os cruzamentos são, tá? Na próxima eu vou fazer também um vídeo sobre isso. Os cruzamentos do grupo A fecham com o grupo B. Então nessas configurações aí, ó, o grupo do Palmeiras, o Inter Miami, pode pegar vai pegar o pessoal do PSG, do Botafogo. Então, por exemplo, se o Botafogo ficar em segundo, pode dar Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final. Pode dar, se o PSG ficar em segundo, pode dar Palmeiras e PSG nas oitavas de final. Vai depender. Inter Miami, PSG, pode ser Inter Miami, Botafogo. Tudo pode acontecer aqui. E o grupo C, que é do Bayern, e aí o Bayern deve ficar em primeiro no grupo, vai ficar no cruzamento contra o grupo do Flamengo, que também deve ser primeiro do grupo. Então o Flamengo provavelmente deve escapar do Bayern, vai pegar ou Boca ou Benfica. E o Bayern deve pegar o Chelsea na próxima fase, e se não der o milagre, ele pega o Esperance, né? Se é um milagre, de repente ele pega o Esperance aí. Mas tudo leva a crer que vai pegar o Chelsea na próxima fase, se tudo correr como deve ser. Mas a gente assiste Copa do Mundo pensando que nem tudo vai ocorrer como deve ser, não é verdade? Então, o imponderável, o imprevisível também pode acontecer. Então eu vou voltar no vídeo número 2, falando dos grupos de E até H. Show de bola!